Hoje nós vamos ter uma primeira revisãozinha aqui de história e vamos começar a falar sobre capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram um sistema administrativo que foi implantado pela coroa portuguesa no Brasil. O território do Brasil pertencente a Portugal quer dizer aquele lado do Tratado de Tordesilhas que pertencia a Portugal, foi dividido em faixas de terra e concedidos a nobres de confiança do rei. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e por isso eram chamadas de hereditárias. Os principais objetivos das capitanias eram povoar a colônia e dividir, e compartilhar a administração daqui do Brasil. Resumo sobre as capitanias. Após a descoberta das terras a leste do Tratado de Tordesilhas em 1500 por Pedro Álvares Cabral, o foco da coroa portuguesa na sua colônia da América Portuguesa era a extração dos recursos da terra, como o pau-brasil e depois como o ouro e assim sucessivamente. Isso se devia ao fato de não terem sido encontrados metais preciosos, como foi o caso dos espanhóis nas suas possessões. O lado que os espanhóis ficaram, eles conseguiram achar metais preciosos, ou como ouro, E aqui do lado da coroa portuguesa, ao lado da América Portuguesa, eles não conseguiram. Então, a primeira coisa que eles começaram a explorar foi o pau-brasil, tá? O sistema de capitanias hereditárias foi implantado a partir da expedição de Martim Afonso de Souza em 1530. Os portugueses tiveram receio de perderem suas terras conquistadas para outros europeus que já estavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali. Para tanto, a coroa portuguesa imediatamente adotou medidas para povoar a colônia, evitando dessa maneira possíveis ataques e invasões. Assim ficou estabelecido a criação de 15 capitanias e de seus 12 donatários. O nome da pessoa que tomava conta das capitanias eram os donatários. Algumas versões chamam eles de capitães donatários, mas só donatários a gente já fica feliz, tá? Uma vez que uns receberam mais que uma porção de terra, São 15 capitanias e 12 donatários, significa aí que alguém ficou com mais de uma capitania de terra, e as capitanias do Maranhão e São Vicente foram divididas em duas porções. Direitos e obrigações do donatário. Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ficando responsável por povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Então, gente, a parte do Brasil que ficou pertencente a Portugal foi dividido em 15 capitanias. E essas capitanias tinham o donatário, que era a autoridade máxima naquele lugar. E ele tinha a obrigação de fazer aquela capitania prosperar. E ele tinha que tirar do próprio bolso toda a parte financeira para proteger a capitania. Imagina que as capitanias fossem grandes cidades, Então ele era tipo o prefeito, ele era tipo um dono do lugar, ok? Por sua parte, a coroa portuguesa não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários para esse empreendimento. Então aqui, gente, olha aqui na primeira linha, ó. Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ficando responsável. Olha as responsabilidades do donatário. Ele tinha que povoar, ele tinha que administrar, ele tinha que proteger, ele tinha que fundar vilas e ainda fazer a capitania desenvolver economicamente, tá? Sem ajuda financeira nenhuma de Portugal. Os donatários, por outro lado, possuíam alguns privilégios jurídicos e fiscais, como escravizar indígenas, cobrar tributos e doar lotes de terra não cultivados, explorar a região e usufruir de todos os recursos naturais, tá? Desde animais, madeiras e minérios. Lógico que tinha que dar uma porcentagem a Portugal, tá, gente? A despeito de possuírem grande poder, as capitanias não pertenciam aos donatários, e sim à coroa portuguesa, que cobrava um imposto denominado dízimo, ou seja, 10% da parte
da produção da capitania. No entanto, o sistema de capitania sofreu com a falta de recursos, algumas foram abandonadas e em outras jamais seus donatários estiveram ali, quer dizer, estiveram ali na capitania. Igualmente sofreram ataques indígenas, os quais lutavam contra a invasão de suas terras, porque as terras pertenciam aos índios, né, gente? Dessa maneira, o empreendimento das capitanias hereditárias fracassou. Somente duas foram bem-sucedidas, a capitania de Pernambuco e a de São Vicente. A capitania de Pernambuco ela era comandada por Duarte Coelho, e ele introduziu o cultivo da cana-de-açúcar. E a capitania de São Vicente ela era comandada por Martim Afonso de Souza, tá? Que ele fazia tráfico dos indígenas ali naquelas terras. E também tinha a questão dos jesuítas. Então eles essa capitania ela sofria poucos ataques, porque os jesuítas eram amigos dos indígenas, então os indígenas não atacavam o local. Após a inviabilidade das capitanias hereditárias, a colônia passou por uma reforma administrativa e daí passou-se a instituir o governo geral, que é o próximo tópico, tá? Então deixou de existir as capitanias porque elas não foram bem sucedidas e foi-se para um governo geral, onde o governo daquela parte do Brasil que pertencia a Portugal iria ficar toda em uma mão só, na mão de uma pessoa. E aqui, gente, nas capitanias existiam dois tipos de documentos importantes. Isso aqui é importante, tá, galera? A carta de doação e carta foral. O que é carta de doação? Eram documentos com valor administrativo e jurídico que regulamentavam os direitos administrativos e políticos que eram concedidos aos donatários pela coroa portuguesa. E a carta foral apresentava as questões fiscais relacionadas à administração das capitanias. Aqui, ó, vai vir a atividade, tá? Que eu vou dar um tempo para vocês resolverem, uma atividadezinha referente às capitanias hereditárias. Olha, a gente tem aqui 5 questõezinhas. 3 são de marcar e 2 são para responder, que é super rapidinho, tá? Aí, continuando aqui, governo geral, que é o que veio depois das capitanias hereditárias. O governo geral foi um modelo administrativo que foi implantado pela coroa de Portugal aqui no nosso lado, chamado América Portuguesa. Seu objetivo era centralizar a administração da colônia. O que acontece? Primeiro, Portugal dividiu em 15 capitanias, tá? Cada capitania tinha o seu donatário, que era a pessoa que administrava. Não deu certo, então aí Portugal resolveu juntar tudo de novo, tá? E aí agora o poder iria ficar na mão de uma pessoa. O governo geral foi criado por ordem do rei português Dom João III em 1548. No ano seguinte, nomeou-se o primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza. O objetivo dele era promover a centralização administrativa da colônia como forma de torná-la mais lucrativa. Então, quer dizer, Portugal queria que todo o poder daqui da colônia, né, daqui do Brasil, ficasse em uma mão só, tá? Para ver se tornava o Brasil mais lucrativo. Para Portugal, é lógico. Os 3 primeiros governadores gerais que administravam o Brasil colônia foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. A administração de Tomé de Souza iniciou o processo de restabelecimento da coroa brasileira, da coroa portuguesa nas terras brasileiras. Depois, Duarte da Costa entrou em diversos conflitos com os indígenas. E por outro lado, Mendes Sá aproveitou para se aproximar dos índios e utilizá-los como força para combater os franceses invasores. Na época de Mendes Sá, foi quando ocorreu a invasão francesa, tá? O Brasil teve invasão francesa, invasão holandesa, teve para tudo quanto é gosto. Os portugueses decidiram então centralizar a administração da colônia. Para isso criaram o cargo de governador geral, o que tinha poderes sobre todo o Brasil. As funções dos governadores gerais estavam detalhadas em um documento chamado Regimento. Apesar de o governador geral ter assumido uma série de obrigações que eram dos donatários, a administração da colônia não era realizada somente por ele.
Entre outros cargos administrativos do governo geral, a gente pode destacar 3. Sem ser o governador geral, tinha mais esses 3 cargos: ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. O que o ouvidor-mor era responsável? Pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei, tá? Então, o ouvidor-mor, ele cuidava dessa parte da justiça, tanto de questões jurídicas, fiscalização, quanto a aplicação da lei na colônia aqui no Brasil. Depois a gente tinha o provedor-mor, que ele era responsável por arrecadar os impostos e controlar o orçamento. Então, quer dizer, ele já ficava responsável pela parte financeira da colônia. O ouvidor-mor ficava responsável pela parte jurídica, judicial, né? E o provedor-mor pela parte das finanças, do financeiro. E o capitão-mor, ele era responsável pelo desenvolvimento da defesa, tá? O capitão-mor já era responsável pela defesa de toda a colônia, seja contra ataque de indígenas ou de países estrangeiros que queriam invadir o Brasil. Agora aqui a gente também tem mais uns exercíciozinhos sobre o governo geral, tá? Até a 6ª questão. A maior parte de marcar, só a 3ª e a 6ª, que é para vocês responderem, tá? Vou dar um tempo para a gente poder entrar corrigindo. Então agora vamos conferir o que vocês marcaram. Primeira questão: em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar e ao mesmo tempo todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da criação das capitanias hereditárias. Letra C. Segunda questão: apesar do intuito de Portugal em utilizar as capitanias como forma de garantir a colonização e o povoamento do território, as dificuldades econômicas e de enfrentamento, confronto com os indígenas impediram o sucesso das capitanias. Apenas 2 conseguiram obter lucros. E foram quais capitanias? São Vicente e Pernambuco. Letra D de dado. 3. O rei Dom João III ordenou que se povoasse esta província, repartindo as terras por pessoas que se lhe oferecessem para as povoarem e conquistarem à custa de sua fazenda, e dando a cada um 50 léguas por costa com todo o seu sertão, para que eles fossem não só senhores, mas capitães delas, pelo que se chamam e distinguem por capitanias. Ao receber uma capitania hereditária, o donatário recebia também o foral, um documento onde eram determinados os direitos e deveres nas terras a ele concedidas. Dentre esses direitos e deveres não constava o direito de vender as terras recebidas. Eles recebiam a terra, mas um dos deveres deles, eles não poderiam vender as terras. As terras, elas teriam que ficar como herança. 4. Então aqui foi a letra D de dado. 4. Quais capitanias prosperaram e por quê? Capitania de São Vicente prosperou graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras, e capitanias de Pernambuco, que foi responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. 5. Por que chamavam capitanias hereditárias? Porque elas passavam de pai para filho. Isso é hereditariedade, ok? Agora a próxima atividade é referente ao governo geral. A colonização brasileira no século XVI foi organizada sobre 2 formas administrativas: capitanias hereditárias e governo geral. Assinale a afirmativa que expressa corretamente uma característica desse período. Foi a letra A. As capitanias, mesmo havendo um processo de exploração econômica em algumas delas, garantiam a presença portuguesa na América, apesar das dificuldades financeiras da colônia. Segunda questão: a centralização político-administrativa do Brasil colônia foi concretizada com a instituição do governo geral. Letra B de bola. Terceira questão: quem foi o primeiro governador geral? Tomé de Souza.
Quem foi o segundo governador-geral? Duarte da Costa. E quem foi o terceiro governador-geral? Mendes Sá. Na quarta questão, a responsabilidade de implantar o governo geral foi atribuída diretamente pelo monarca português Dom João III ao nobre Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral. Letra B de bola. 5. Para auxiliar na administração pública e na centralização do poder, foram criados 3 cargos além do governador-geral. Quais foram esses 3 cargos? A letra A, que é o ouvidor-mor, capitão-mor e provedor-mor. Na sexta questão, vem pedindo para falar sobre esses 3 cargos. E a sexta questão é para a gente falar sobre esses cargos. Então, ouvidor-mor, responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na colônia. Provedor-mor, responsável pela arrecadação de impostos e pelo controle do orçamento. E capitão-mor, responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia, seja contra ataques estrangeiros ou contra indígenas. Então aqui a gente encerra a nossa revisão de hoje. Um beijo, até amanhã.